nosso objetivo é principalmente partir das dúvidas de vocês, certo? Nosso tema está sendo análise combinatória agora, e a gente já estamos falando, né, do princípio multiplicativo, e também, essa semana a gente entrou com fatorial para vocês, né? E aí, o nosso ponto de partida são as dúvidas de vocês. Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho o que vocês acharam, vocês entraram lá na aula, como é que tá difícil, tá dando para fazer as atividades? Se já fizeram pelo menos uma das atividades, ou todas, né? Melhor ainda. Dessas de agora eu não fiz nenhuma ainda, nenhuma. Eu só comecei. Eu fiz, acho que as 2 primeiras aulas. Nenhuma. Tá, então eu vou fazer... Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha aqui, tá? E a gente vai discutir os exercícios que estão lá essa semana, tá bom? Beleza? Então tá, deixa eu posicionar aqui, lá na minha lousa. Tá? Luísa, aí eu faço uma introdução aqui, aí você fala o exercício 19? Exercício 19 e 20? Você tá com eles aí? É o da tarefa 4, certo? Isso, tarefa 4. Aí, se você quiser falar o 19 e o 20, eu falo o 21 e o 22. Tá, beleza. Certo? Uhum. Então, tá bom. Meu quadro aí tá bem posicionado? Tranquilo. Também aqui tá. Tá beleza aí, gente? Aqui? Bem, ó, então, nós começamos com o estudo, né, de análise combinatória, e na análise combinatória, a gente trabalha métodos de contagem, tá? Os métodos de contagem, a gente consegue, por exemplo, saber quantos jogos diferentes você pode fazer na Mega Sena. Você pode descobrir, por exemplo, a quantidade de números de telefones que a gente pode gerar a partir dos dígitos que nós temos. Nós podemos saber a quantidade de placas que a gente pode gerar com os caracteres que a gente tem, né, que são são 3 letras e 4 algarismos, né? Se vocês observarem em filmes mais antigos, essa questão da placa, até vocês vão observar que nos filmes de época, os carros têm placas com menos algarismos. Às vezes só 2 letras e 2 números, são placas bem menores. Isso devido à quantidade de carros que tinham antes e a quantidade que tem agora. Tá? Então, isso a gente vai percebendo a necessidade de aumentar a partir dos métodos de contagem e análise combinatória, tá? Número de telefone. Há mais de 20 anos atrás, os números de telefone, eles continham apenas 7 dígitos. E, assim, houve a necessidade de ir para 8 e agora a gente já está com 9 dígitos, né? Tudo isso é em função da quantidade de números diferentes que nós podemos gerar. Aí, assim, como viralizou a questão de hoje, todo mundo tem um número de telefone, então precisa ir aumentando a quantidade de dígitos para que isso seja seguro e que não aconteça duplicidade. Senhas também, né? Quanto mais caracteres você coloca numa senha, mais senhas é possível gerar. E tudo isso pode ser calculado pela análise combinatória. E aí a gente começa pelo princípio multiplicativo, que é um princípio bem intuitivo, tá? A gente se a gente tem eventos aleatórios e independentes, e a gente vai calcular a maneira que eles podem acontecer, de modo que um não influencia o outro, a gente faz isso através da multiplicação, certo? Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Olha, se eu vou escolher os alimentos para montar um pedido, né? E eu tenho como opções, eu tenho 3 saladas, 4 massas
5 molhos. De quantas maneiras diferentes eu posso montar um pedido escolhendo uma salada, uma massa e um molho? Né? De que maneira que eu posso fazer isso aqui? Olha, eu preciso tomar decisões. Quantas decisões que a gente vai tomar aqui? 3 decisões. Então, a gente vai multiplicar. Tá? Na hora de escolher a salada, eu tenho 3 opções, certo? Então, 3. Olha, eu escolher a salada 1 ou a salada 2 não interfere no tipo de massa que eu vou escolher. Então, na hora de escolher as massas, eu tenho 4 opções. E na hora de escolher o molho, eu tenho 5 opções. Então, aqui, nós temos um total de 60. 60 possibilidades da gente formar pratos diferentes a partir desse cardápio. Ok? Olha, se eu vou brincar de cara ou coroa, né? Quantos resultados diferentes eu posso ter brincando de cara ou coroa, lançando a moeda 3 vezes? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, dentro do princípio multiplicativo também, o diagrama de árvore, que é uma coisa que a gente usa bastante e ajuda muito. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só ligar o áudio aí, tá? E perguntar. O Luiz também está de olho aí no chat. Ele pode também ajudar a gente nesse sentido. Bem, eu disse que nós vamos brincar de cara ou coroa, né? A gente vai jogar a moeda 3 vezes. E quais e quantos são os resultados que a gente pode obter? Vamos lá. Eu disse 3 vezes. Então, eu tenho 3 eventos para acontecer. Quando eu jogar a moeda pela primeira vez, quais são as possibilidades? Cara ou coroa, né? Então, 2 opções. Vou jogar a moeda novamente. O que pode acontecer? Novamente, cara ou coroa. 2 opções. E vou jogar pela terceira vez. Quantas opções que a gente tem? Do mesmo modo, 2. Então, quando eu jogo a moeda 3 vezes, a quantidade de resultados diferentes que eu posso obter é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo, que é igual a 1. Ok? Esse é o princípio multiplicativo. E agora eu quero mostrar isso para vocês através do diagrama. Ó, joguei a primeira moeda. Vou usar a letra K para cara, tá? E vou usar a letra C para coroa. Tá? Então, lancei a primeira moeda, pode acontecer isso. Deixa só um minutinho, deixa eu admitir alguém aqui. Lancei a primeira moeda, pode acontecer isso. Vamos lançar a segunda? Você vai abrir aqui, ó. Você vai abrir 2 galhos aqui na nossa árvore. E pode acontecer de novo, cara ou coroa. Cara ou coroa. Tá. Então, se eu fosse lançar só 2 moedas, a minha árvore aqui já me daria o resultado. Poderia acontecer o quê? Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Certo? Mas eu disse que seriam 3 lançamentos, então vou lançar de novo. Então, para cada um deles aqui, você abre um galho. E aí, nós temos aqui todos os resultados. Ó, cara, 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 é 1. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Então, olha, esses foram todos os resultados começando somente com cara, né? Aí, agora, começando com coroa. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. E coroa, coroa, coroa. Então, aqui o diagrama, ele forneceu para mim a quantidade de possibilidades e quais possibilidades. Tá? As 8 que o princípio multiplicativo me mostrou, elas estão todas disponíveis aqui. Então, foi sobre isso, né?
a nossa introdução, falando do princípio multiplicativo, que ele pode ajudar vocês a resolverem vários problemas dentro da análise combinatória. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava, inclusive, que a gente nem precisava aprender os outros métodos. Se você aplicar bem o princípio multiplicativo, ele vai te responder todos os outros problemas da análise combinatória, né? É lógico que eu acho mais prático usar a formulinha, identificar quando é um tipo de contagem, quando que é outro. Isso a gente vai ensinar para vocês ao longo das semanas aí, certo? Essa semana mesmo a gente já vai apresentar para vocês outros métodos de contagem além do princípio multiplicativo, tá certo? E aí, dentro disso aqui, nós vamos discutir os exercícios. E a gente vai fazer os exercícios junto com vocês, que foram disponibilizados essa semana. A tarefa 4 e a tarefa 5. Eu acho que a gente consegue ver isso hoje. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu passo para a Luiz. Então, pessoal, seguindo esse mesmo raciocínio aí que a Ana explicou, do princípio multiplicativo, vocês viram aí que tem certas maneiras para você descobrir a solução de determinado exercício. Um desses mais simples aí que ela mostrou foi o diagrama de árvores. Esse diagrama, a gente pode utilizar ele para responder lá o exercício 19. O exercício 19, lá da tarefa 4, ele nos diz o quê? Dispondo de 6 homens e 6 mulheres. Quantos casais eu posso formar? Então, partindo lá da ideia da árvore que a Ana falou, eu tenho 6 homens, beleza. A cada 6 homens, eu vou ter um diagrama lançando 6 mulheres, 6 possíveis, né, certo? Então, para cada... Vai ficar meio estranho eu falar, mas para cada homem eu vou ter uma árvore ali com 6 diferentes mulheres, digamos assim. Então, seguindo esse raciocínio aí do diagrama de árvore, eu vou ter quantos casais? Se a cada 6 homens eu vou ter ali 6 possíveis mulheres, digamos assim. Conseguem identificar como ficaria isso? Foi Diego? Respondeu 36. 36 casais que a gente poderia formar, né? E aí vocês vão precisar só multiplicar. Vai ser 6 vezes 6, porque assim... que a gente vai precisar escolher uma mulher. Quantas opções você tem para escolher uma mulher? 6. Aí depois você vai escolher um homem. Quantas opções que você tem? 6 também. Então, 6 vezes 6, 36. Tá? Isso é o exercício 19 da tarefa 4, né? Que é o que vocês precisam apresentar, concluir essa semana. Tudo certo aí? Conseguiram entender o exercício? Luiz, eu vou tentar compartilhar. Eu vou tentar compartilhar a tela do exercício? Vou tentar. Como assim, Diego? Não entendi. 12 vezes 11 seria com todos? Não entendi sua pergunta, Diego. Tá compartilhando, Luiz? Você está indo em... Não está compartilhando ainda, não. Você está indo em apresentar agora? Não, acho que eu não consigo compartilhar, não. Já tentei outra vez nesse aplicativo aqui, eu não consegui compartilhar. Acho que agora vai. Isso. Agora tá compartilhando. Uhum. Apareceu, né? A lista de exercício, né? Tá. Esclareceu aí a dúvida de Diego? Diego, usa o áudio para a gente ser mais prático.
Parece que ele perguntou 11 vezes 12. Como mais... Sai. Apareceu de novo. Ele perguntou 12 vezes 11 seria com todos casais LGBT. Eu entendi agora o que ele quis dizer. Se fosse para formar, sim, se fosse para formar casais, assim, não fosse um homem e uma mulher, né? Poderia ser, sim, 12 vezes 11. Entendi. Porque você escolhe um. Que a primeira pessoa poderia ser escolhida a partir dos 12 e a segunda pessoa poderia ser escolhida a partir do restante. Mas isso seria para formar um casal, né? É isso. Luiz, acho o próximo, o 20? Isso. A questão 20. Quantos são os números naturais de 4 algarismos? Então, o que a gente tem de número natural? A gente tem 10 possíveis números, certo? Então, a gente tem, lembrando lá de probabilidade, você tem o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, utilizando lá o princípio multiplicativo, o primeiro número, você tem um número aí de 4 algarismos. O primeiro número, esse primeiro número pode ser 0? Não, né? Porque a gente sabe lá que o 0 à esquerda, como a gente costuma dizer, ele não vai valer, né? Então, para o primeiro algarismo, a gente teria o quê? A gente teria 9 números. Então, seria 9 algarismos, né? Porque a gente vai descartar o 0. Então, para os demais, concorda que esses números lá seria o quê? Seria 10? Estão me ouvindo? Beleza, Luiz. Entenderam o raciocínio? Então, você só precisa excluir basicamente qual? O primeiro, porque o primeiro vai ser quem? Vai ser 0. Não pode ser 0, né, no caso. Então, você tem 9 opções para o primeiro número, 10 opções para o segundo. E como esses algarismos, o exercício não diz propriamente que eles devem ser distintos, então, para as outras 3 opções, eu tenho o quê? Eu tenho 10 números também, certo? Então, eu teria o quê? 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, quantas possibilidades seria? Quantos números possíveis eu poderia formar aí? 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10, né? 9.000 algarismos distintos. Isso mesmo. Certinho. E assim, gente, tudo resolvendo o princípio multiplicativo, né? Tá tranquilo? Pode seguir? E agora vamos para o exercício 21. As opções que a gente tem aí... Luiz, eu não estou vendo o exercício. Você pode ler para a gente? Exercício 21. Dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9. Você vai anotar aí primeiro? 3, 7, 8 e 9. 8 e 9. Eu tenho 5 algarismos. Isso. Aí o item A. Quantos são os números naturais ímpares de 4 algarismos distintos que podemos formar? Olha, o número tem que ser natural, ímpar... E de 4 algarismos. 4 algarismos distintos, né? Tem a palavra distinto aí? Tem. Tem, né? Gente, se liga na palavra distinto, tá? Quando aparece distinto, a gente tem que ter cuidado. Bem, olha, se perguntasse só números naturais ímpares de 4 algarismos, eu poderia pegar isso aqui, ó. 6.663. Tá?
É natural e é ímpar. Mas os 4 algarismos são distintos? Não. Se eu usar o 6 uma vez, eu não posso usar o 6 novamente. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que ficar esperto em relação quando falar distinto. Bem, então, vamos lá. O meu número tem 4 algarismos, então eu preciso tomar 4 decisões. Ótimo. Para vocês estão visível, Ana, lá? O quadro está bem posicionado. Porque está aparecendo o compartilhamento, depois você clica. Ah, é verdade, era bom eu parar de compartilhar. Tem que tirar o compartilhamento. Tá. E agora, ficou bom? Agora tá... Não pode ser minha net. Ficou bom agora, né? Bem, então, gente. O compartilhamento também, diminuir a tela. Sim. Parou de compartilhar? Parou. Tá tranquilo agora. Então, olha, eu preciso tomar 4 decisões. E aí, eu preciso trabalhar primeiro com aquilo que é restrição, tá? A nossa restrição aqui é que o meu número, ele é ímpar. Então, eu preciso me preocupar lá com o final dele. Porque se ele é ímpar, ele só vai poder terminar com 3, com 7 ou com 9. Então, aqui para o final, eu tenho essas opções. 3, 7 e 9. São os números que podem ir para lá. Não pode nem o 6 e nem o 8. Então, eu vou começar por aqui. Quantas opções de escolha eu tenho para terminar o meu número? 3 opções. 3, 7 ou 9. Ok? Então, agora eu posso voltar para cá. Quantas opções eu tenho para começar o meu número? Eu tenho uma lista de 5. Mas, se eu já posicionei um número lá no final, eu agora não tenho mais 5 números à minha disposição. Eu tenho apenas 4, porque falou que são distintos. Então, o número que eu utilizar, não posso utilizar novamente. Então, agora, não, como eu disse, não é mais 5, são 4 opções. Meu próximo dígito, quantas opções eu tenho? Da minha lista de 5, eu já gastei um número no final e já gastei um no início. Então, na minha lista de 5, está me restando apenas 3 opções. Agora, eu já posicionei 3 números. Então, da minha lista de 5, só estão me restando 2 números. Ok? Então, meu resultado para esse exercício número 21, na letra A, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Certo? E aqui vai ser 8 vezes 9, 72. Então, essas são as opções de números que vocês podem formar utilizando esses 5 dígitos de maneira que seja ímpar. Dúvida? Pode para a letra B? O que diz a letra B aí, Luiz? Quantos são os números naturais pares de 3 algarismos distintos? Podemos formar. Agora são naturais, pares E distintos. Quantos algarismos? 3. 3. 3 algarismos. Distintos. Tá. Então, agora, são 3 decisões que a gente precisa tomar, né? E assim, falou que são pares, então eu preciso me preocupar com o final do meu número. Ele vai poder terminar com 6 ou com 8, tá? 6 ou 8. Então, quantas opções que a gente tem? 2 opções. E para começar o nosso número, nós temos quantas opções? Da minha lista de 5, eu gastei já um número no final. Então, eu tenho 4. Já gastei o número da centena e já gastei o número da unidade. Então, quantas opções eu tenho aqui para a dezena? Já gastei 2 números da minha lista de 5, resta 3. Então, 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Então, usando esses 5 dígitos, eu consigo formar 24 números pares de 3 algarismos distintos. Ok? Então, vamos para o exercício 22. Tá. Você lê ele para a gente, Luiz? Ele também está disponível, gente, lá na aula, tá? Na aula dessa semana. É a tarefa 4.
Exercício 22. Se duas listras adjacentes não podem ter a mesma cor e são disponíveis cores azul, roxo e laranja, quantas são as possibilidades de pintar essa imagem? Então, o desenho das listras lá São quantas listras? 4 listras. 4 listras. Tá assim, né? E as cores? Azul, roxo e laranja. Azul, roxo e laranja. Tá. E aí, não pode, como é que é? Não pode ter duas cores iguais adjacentes. Ah, certo. Gente, a adjacente é que está ao lado, tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu pintar essa aqui de roxo, essa outra aqui não pode ser roxa, tá? É só essa regrinha. Uma cor, quando ela aparece, a próxima não pode ser ela novamente, tem que ser uma outra. E aí, de quantas maneiras diferentes que a gente vai conseguir pintar essa imagem? Olha, as decisões que nós temos para tomar aqui são 4 decisões. Eu tenho que escolher uma cor para pintar esse, para esse, esse e esse. Então, 4 decisões a gente precisa tomar, tá? Vamos lá. Bem, 4 decisões e eu tenho 3 tintas. Na hora de começar, alguma restrição para iniciar? Não, nenhuma, porque eu não pintei, então tanto faz. Qualquer cor que eu pegar, eu posso pegar assim. Então, vamos lá. Começando, eu tenho 3 opções. Tá bom? Vou pintar essa aqui. Depois que eu pintar essa, quantas opções eu tenho para a próxima? Já não são mais 3 opções, agora ficam sendo 2 opções. Porque se eu escolher, por exemplo, o roxo para cá, essa aqui não pode ser roxa, ela pode ser laranja ou pode ser azul. Tá? Então, 2 opções. Viu? Vou colocar essa hipótese que eu estou considerando aqui. Eu considerei que coloquei roxo aqui, né? Se eu coloquei roxo, aqui não poderia ser roxo, poderia ser laranja ou azul. Suponha que eu coloquei o azul, então. Essa próxima, ela pode ser de que cor? Não pode ser azul. Mas ela pode ser roxo de novo, ou pode ser o laranja, tanto faz. Então, quantas opções a gente tem para a próxima? Tem 2 opções, né? Vamos supor que eu vou pegar o roxo de novo. Ótimo. Essa, quantas opções que a gente tem para ela? Pode ser qualquer um, menos o roxo. Então, pode ser o azul, poderia ser o laranja. Vou supor que eu vou colocar o laranja. Assim, coloquei laranja, mas poderia ser azul, sem problema. O importante é entender que 2 opções a gente tinha. Então, a nossa solução aqui é 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é igual a 24. Maneiras diferentes que você poderia pintar essa bandeira aí, né? A única coisa que não pode acontecer é laranja, laranja, ou roxo, roxo, azul, azul. Mas as outras opções todas podem ser. Tranquilo, gente? Então, isso é uma pequena demonstração do princípio multiplicativo, né? A gente disponibilizou para vocês também uma aula com o professor Paulo Pereira, e lá ele está tratando desses exercícios. A gente só mudou um pouquinho os números, mas vocês podem voltar na aula dele e esclarecer as dúvidas. E a gente também está aqui à disposição. Ok? Uma dúvida aí, pessoal? São os princípios que a gente usou. Olha que prático, a gente até já fez a tarefa, né? Quem já estava aí com o caderninho, ó, tarefa 4, dia o quê que é essa tarefa? Acho que é dia 6, se eu não me engano, acho que é dia 4. Já Dia 4. Coloca o seu portfólio em dias com a sua atividade certinho. Beleza. Acho que agora é fatorial, né, Luiz? É. E aí, como é que vocês estão de fatorial?
Quem já deu uma olhadinha lá no fatorial pode falar um pouquinho aí com a gente. O que é fatorial mesmo, segundo o Diego? Esse outro aí, quem que é? Guilhotina eu já sei. O Andy. O Andy. Larissa disse que não faz ideia do que é fatorial. Então, vamos embora descobrir, né? Posso contar uma experiência, Luiz? Eu não sei se eu contei isso quando eu dei aula para você. Eu não, acho que eu não te ensinei fatorial, né? Vai, conta aí, não sei. Não. Gente, vocês são privilegiados que vocês estão aqui junto com a Ana Luísa e Luiz para descobrir o que é fatorial. Porque eu descobri o que era fatorial. Aliás, eu não descobri, né? Eu descobri depois. A primeira vez que eu vi fatorial foi no vestibular, tá? Eu não sabia o que fazia com aquele negócio lá, porque tinha um número e uma exclamação na frente. Era um 4, me lembro direitinho. E foi, meu Deus, o que é isso? 4! Né? Porque aí, vou colocar aqui para vocês. Olha, eu estava lá me perguntando como que era isso. 4! Assim, né? Um 4 e uma exclamação na frente. Eu só já tinha visto exclamação na minha vida lá em língua portuguesa. Né? Olha que privilégio de vocês poderem, né, ver com a gente agora e não passar um vexame. Olha, o fatorial, a Larissa disse que não tem ideia, né? Fatorial é essa expressão aqui, ó. Você tem um número natural e uma exclamação na frente, tá? Só funciona com número natural. Se o número não for natural, não faz sentido. E o que é isso? O que é esse 4 fatorial, que não é 4, né? Não é assim que lê. É 4 fatorial. Significa 4 vezes 3. Tá acompanhando? E eu tô na frente? Não, tá. Vezes 2 vezes 1, tá? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Tá? Isso aqui é uma ferramenta muito utilizada na análise combinatória. Porque depois a gente vai ensinar para vocês os outros métodos de contagem e a gente vai utilizar muito fatorial. Tá? O que é o N fatorial, então? Como eu já disse, tem que ser um número natural. Tem que ser. E você vai distribuir o produto desse número até você chegar em 1, certo? Então, assim, se eu falar para vocês 5 fatorial, 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Se eu falar para vocês 8 fatorial, vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tem sempre que partir do número que foi dado no fatorial e sempre diminuindo uma unidade até a gente chegar no número 1, tá? Então, se eu pedir para vocês fazerem um 100 fatorial, vocês vão ter que fazer 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, 96, e vai até chegar no número 1. Vai ficar um número enorme. Ok? E o N fatorial? Como que a gente escreve o N? Que a gente precisa conhecer essa expressão. Como eu disse, a gente vai sempre diminuindo uma unidade aqui, ó. Então, o N fatorial, ele é o produto N vezes. A cada um você diminui uma unidade. Então, era 5. Esse já foi 5 menos 1. Esse já foi 5 menos 2. Esse já foi o 5 menos 3. Aqui o 5 menos o 4, para poder dar 1, tá? Então, a gente vai sempre diminuindo a unidade. Então, se eu estou com N, o próximo vai ser N menos 1. Depois do N menos 1, vai ser o N menos 2, o N menos 3. E esse número N vai diminuindo, diminuindo, até ele ser 3, 2, até chegar no 1, gente. Sempre vai acabar quando a gente chegar no número 1. Ok?
Melhorou aí uma ideia, Larissa, de como que é? Aí agora eu vou passar para a Luísa aí um pouquinho. Então, pessoal, como a Ana falou, essa ideia de fatorial, vocês perceberem, é como se eu estivesse decompondo um número, por exemplo, o 4, como ela falou aí. Eu fui decompondo o 4 até cheguei no 1, ou seja, 4 vezes 3, vezes 12, vezes 1. E essa ideia de fatorial, como ela disse também, a gente vai utilizar muito em análise combinatória, né, porque vai tornar o nosso trabalho mais fácil, né, você trabalhar com fatorial. Alguém de vocês já viu o vídeo lá da professora Raquel, que ela trata do fatorial? A gente também passou alguns exemplos. Né? Carla Rangel. Carla Rangel, fácil. Inclusive, gente, a professora Carla, ela é professora aqui da nossa cidade, tá? Amiga nossa. Alguém de vocês já chegaram lá, na lista de fatorial? Maria Fernanda já viu. Conseguiu resolver, Maria Fernanda? Isso. Inclusive, eu até recebi suas atividades lá do Google Form. Faltando que tem a atividade lá, viu, pessoal, para vocês enviarem sobre o fatorial. Ótimo, então, né? Então, aí tem alguns exercícios também sobre fatorial, né? Para resolver. Esses exercícios, na verdade, são exercícios resolvidos. Inclusive, a gente nem vai disponibilizar a correção deles para vocês, porque esses exercícios que são resolvidos depois de fatorial, eles estão na aula da professora Carla. Então, se você acompanhar a aula da professora Carla, você consegue... É só transcrever os exercícios dela, tá? É só mesmo para vocês treinarem. Então, não aguardem uma correção dele, que não terá. Mas, como eu estou dizendo, tá tudo disponível na aula da professora. E aí, acho que a gente pode fazer uns exemplos aqui, né? Aqui no quadro. De como é que a gente manuseia essa questão aí de fatorial. Tá bom? Caso é interessante também, nas aulas, principalmente lá na aula dela, antes dela tratar alguns exemplos lá de fatorial, ela dá algumas definições, né, importantes do fatorial, como você vai fazer o fatorial aí do número n, que o Diego acabou de colocar aí no chat, a Ana fez também, e o que é o 0 fatorial, o que é o 1 fatorial, certo? Então, essas são definições importantes que é bom vocês terem anotado no caderno, que vai facilitar vocês desenvolver vários exercícios aí. Verdade. Bem lembrado, Luiz. Porque, gente, a definição de fatorial, ela é para n maior ou igual a 2, tá? Se vocês forem para a definição, vai estar escrito lá, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes até chegar no 1. Só que, assim, a condição aqui é para n pertencente aos naturais, n maior ou igual a 2. Tá? Essa é a definição para o fatorial. Mas, como o Luiz disse, na definição também, já dá para a gente o valor do 0 fatorial e do 1 fatorial. Tá? 0 fatorial. Quem assistiu a aula aí já sabe quanto que é 0 fatorial. Fala aí, Maria Fernanda. Lembra? 0 fatorial é igual a 1. Isso. Exatamente. E 1 fatorial é igual a 1 também, tá? É a única hora que 0 e 1 são iguais, viu? Não vale, viu, gente? Vou fazer assim, prova que 0 é igual a 1. Vou pegar aqui, ó, 0 fatorial é igual a 1 fatorial, aí você corta o fatorial, né? Corta o fatorial e fala que 0 é igual a 1. Pelo amor de Deus, não pode não, tá? Não vale. 0 continua sendo 0 e 1 continua sendo 1. Mas na definição de fatorial, os dois são iguais a 1.
Bem, e outra coisa interessante lá também, que está na definição e a professora Carla coloca lá, é o seguinte, ó, n fatorial é isso aqui, que eu acabei de escrever, mas também pode ser só o n vezes n menos 1 fatorial, viu? A gente pode, a gente tem essa opção de não decompor ele até chegar ao 1. Só que assim, onde você parar, você tem que pôr fatorial, tá? Isso quer dizer, por exemplo, que o 4 que eu acabei de fazer para vocês, ele é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas ele também pode ser simplesmente 4 vezes o 3 fatorial. Né? A gente vai usar muito isso aqui, ó. E a gente pode diminuir um pouquinho as continhas. Vamos resolver uma expressão fatorial? Vamos lá, manda um aí, Luiz. Fácil, tá? Não vai me complicar. Pode ser divisão? Pode. 6 fatorial por 5. Fatorial. Luiz pediu para fazer 6 fatorial dividido por 5 fatorial, é isso? Isso. Tá. Bem, gente, 6 fatorial vocês já sabem, né? É 6 vezes 5 vezes 4. Vou fazer assim, depois vou fazer de uma maneira mais prática, tá? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bem, ó, aqui é a divisão, né? E aqui está tudo multiplicando em cima, multiplicando embaixo. Então, eu posso simplificar? Posso. Então, eu vou cortar 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2 e 1 com 1. O que sobrou? Só o número 6 lá em cima. Tá bom? Então, 6 fatorial dividido por 5 fatorial é igual a 6. Beleza. Como que eu poderia ter feito mais prático isso aqui, que eu não precisasse colocar esse tanto de número e nem de ficar cortando um com o outro? Eu poderia ter feito o seguinte. 6 vezes 5 fatorial. Eu parava no 5 e põe o fatorial, tá? Não esquece. E embaixo já é o 5 fatorial. Então, em vez de eu cortar 5 números de baixo com 5 de cima, eu corto esse 5 fatorial com esse 5 fatorial e já sobra 6. Tá bom? Isso vai ser bem prático de fazer dessa maneira quando eu tiver com um número muito grande. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, com 100 fatorial dividido por 97 fatorial. Imagina eu ter que escrever 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, vezes, né? E para depois ficar cortando, não há necessidade. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar 100 fatorial é igual a 100 vezes 99 vezes 98. Já coloca a calculadora aí no jeito aí para nós, Luiz, por favor. Vezes 97. Vou parar no 97. Vou parar no 97 fatorial. Por que eu vou parar? Vou parar porque lá embaixo tem 97 fatorial também, ó. E aí agora eu vou cortar 97 fatorial com 97. E aí o que sobrou? Sobrou para eu multiplicar o 100 vezes o 99 vezes o 98. E Luiz já está aí com a resposta na ponta da língua para nós. 970.200. Isso? 970.200? Isso mesmo. Ok? Tranquilo, gente? Vou fazer mais uma expressãozinha aqui, tá? O nosso tempo já está se esgotando. E aí a gente precisa conversar um pouquinho. Ele disse que não entendeu. É o Andy? Não? É o... Isso. Ah, sim. Não entendeu esse último que a gente fez? Ele só falou que não. Tá, peraí. Por que você não entendeu? Deixa eu fazer um outro exemplo. Entendeu? Aqui. 13 fatorial dividido por 10 fatorial.
exemplo, se eu tiver que fazer esse cálculo aqui, eu posso decompor o 13 só até ele chegar no 10. Que aí eu coloco 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10. Posso parar? Posso. Posso por quê? Porque eu tenho 10 fatorial aqui embaixo, e aí eu vou poder, ó, simplificar o 10 de cima com o 10 de baixo. Então, o que sobrou para mim foi apenas o 13 vezes o 12 vezes o 11. E o Luiz já fez aí, não? 1716. 1716, né? Então, é isso. O fatorial dá essa possibilidade para a gente. Vou fazer só mais um exemplo aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, 9 fatorial vezes 7 fatorial, dividido por 5 fatorial vezes 8 fatorial. Esse aqui. Dá uma complicadinha aqui, né? Bem, gente, olha, eu posso simplificar um de cima com um de baixo. Então, por exemplo, olha, eu posso pegar o 9 fatorial e simplificar até o 8. Tá? Simplifiquei ele até o 8 para eu poder cortar junto com o 8. Então, eu faço o seguinte, ó. Estou trabalhando só com 9 por enquanto. 9 vezes 8 fatorial. Vou parar no 8. Por que eu vou parar? Porque eu tenho um 8 lá embaixo. Eu posso cortar com ele. Tá bom? Agora o 7. O 7, eu vou precisar decompor ele até ele chegar no 5, pelo menos. Vamos lá. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Repete esses. 5 fatorial vezes 8 fatorial. Olha, a gente tem um 8 fatorial lá em cima e tem um embaixo, então a gente pode cancelar. Eu tenho um 5 fatorial lá embaixo e um 5 fatorial lá em cima. Então, cortei o que deu para cortar, o que sobrou? Sobrou 9 vezes o 7 vezes o 6. Tá ok? Então, o resultado dessa expressão todinha aqui é esse produto. Viu? Alguém faz aí para nós? Luiz. Tá aí, Luiz? É porque tinha alçado aqui. 9 vezes 7 vezes 6. 378. 378. Ok? Bem, aí assim, olha, tem mais algumas expressões com letras, e aí elas vão ficar para um próximo encontro nosso, tá? Porque a gente já está esgotando o tempo, mas assim, eu acho que é importante a gente ouvir vocês. Quero ouvir. Se foi fácil estar aqui, né? Se tem um horário que é mais apropriado para vocês, para a gente é importante saber isso, tá? E a gente vai tentar fazer as adaptações necessárias. Se tiver um outro horário que fica melhor, sendo possível para mim, para a Luísa e para vocês, a gente vai buscar isso. Bora lá? É a vez de vocês falarem. Um de cada vez. À tarde é melhor. À tarde, 2 horas da tarde? Como agora? Cadê? Deixa eu ir lá pro chat, né? Para mim é melhor depois das 15, né? Vou precisar sair da aula, porque eu tenho uma eletiva. Uhum. À tarde é melhor. Bem, eu preciso que vocês façam uma avaliação desse momento, né? Alguém poderia fazer uma avaliação? Falar, foi assim, poderia ser desse jeito? Que a gente está aqui para crescer junto, pessoal. Vamos lá, Letícia. Falei alguma coisinha. Maria Fernanda, que já tinha assistido a aula. Né? O Andy disse que não tinha entendido, mas depois ele entendeu, né? Vocês acham que foi válido esse momento nosso aqui? Eu preciso ouvir vocês, gente, porque senão eu vou gravar a aula e deixar lá no Pegasus.
Eu gostei da aula, achei que foi boa, produtiva, eu entendi. Eu não tinha estudado sobre isso, mas eu tinha visto algumas coisas e agora tá bem claro para mim. Ah, que bom, tá? Sim, Diego está falando aí que foi válido e a gente deveria ter com mais frequência, né? Olha, a gente está querendo colocar na agenda semanal, tá bom? Da gente ter esse encontro toda semana. E aí, assim, a participação de vocês vai contar muito. Então, assim, quem não está participando vai precisar justificar por que não está, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar. Viu? Então, eu acho que é isso, né? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Consegui entender algumas coisas. Esclareceu bastante. Tá? Então, olha, provavelmente na próxima semana a gente vai fazer o planejamento e a gente vai colocar um horário aí também, tá? O Diego sugeriu 3h30, alguém sugeriu 3 horas. A gente pode fechar às 3 da tarde? Pode ser? Alguém pediu de manhã, mas de manhã não tá tendo muita adesão, né? De manhã, assim, é o horário que o pessoal está menos aderindo, né? Algumas pessoas acordam mais tarde, outras acordam, precisam cuidar da casa antes. Eu já conversei com alguns alunos, a gente teve esse enfrentamento. Viu? A tarde está sendo ainda a melhor opção, né? E, assim, embora o Guilherme pediu aí, né, para ser de manhã. Mas é isso, tá aqui, a gente vai disponibilizar essa gravação lá no Pegasus e na próxima semana eu conto com vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode procurar a gente no PV, pode falar com o Luiz, Marlos, pode falar comigo também. Luiz tem mais tempo que eu, viu, gente? Chama os colegas, é importante, quanto mais vocês vierem à aula, melhor é para a gente também. Eu entendo. Explicar mais para vocês, então, a gente ter esse retorno que realmente vocês estão aprendendo, né, acompanhando o conteúdo. Porque as aulas de matemática são 6 aulas na semana aí, né? Então, é bom a gente ter esse acompanhamento mais de perto com vocês aí. Isso, verdade. Incentivem os colegas a participar também, tá? Por favor. E é isso. Um forte abraço e até. Eu vou encerrar aqui para eu pegar a gravação, tá bom? Um beijo para todos. Valeu, pessoal.